Oi pessoal do canal, tô aqui para falar para vocês hoje da quarta semana do desenvolvimento embrionário. Nessa fase nós estamos na organogênese, onde acontecem alguns aspectos muito importantes do desenvolvimento embrionário, que são os estabelecimentos de estruturas internas e externas e também dos dobramentos. Na organogênese acontece o dobramento lateral. No dobramento lateral, você tem o fechamento ventral do embrião e é um momento onde ele já vai assumir um formato cilíndrico. Nessa fase, do dobramento, o que a gente consegue observar? Que de um folheto trilaminar, o embrião já começa a sugerir algumas características mais humanas. Nesse dobramento, o que a gente já consegue observar aqui nas estruturas? Na parte branca, recobrindo o embrião, a gente verifica o tecido da ectoderma, que vai ser responsável por revestir todo o organismo. Seria o tecido epitelial, seria a pele, mucosa, pelos e unhas, que são os anexos. Mais internamente, aqui de rosa, está representado o mesoderma. Aqui, o mesoderma intraembrionário, o mesoderma extraembrionário. O que aconteceu? Esse dobramento, nos somitos que existiam aqui, eles foram impulsionando o tecido para cima e o celoma foi se fechando. E eles acabaram se encontrando aqui. Em vermelho aqui, a gente consegue ver o celoma. E no rosa, o tecido do mesoderma. Ele já vai ser responsável pelo preenchimento. Seriam tecidos como ossos, músculos, para estar fazendo o preenchimento mesmo do organismo, até mesmo tecido adiposo. E aqui de laranja, a gente consegue verificar a presença do endoderma. O endoderma já vai estar fazendo o revestimento de um intestino primitivo. Com esse dobramento, a gente pode observar que o saco vitelínico, ele sofreu um estrangulamento. Esse estrangulamento deu origem ao pedículo umbilical, que já vai estar responsável pela nutrição do embrião em contato com o corpo materno. Aqui a gente consegue verificar o mesoderma, que ele também continua aqui, só que ele já é o extraembrionário, que a gente consegue observar aqui de azul a cavidade amniótica. Então, o tecido mesoderma que acompanha essa cavidade amniótica, ele já é o mesoderma extraembrionário. Aqui a gente tem, um saco vitelínico, que sofreu estrangulamento e sobra essa estrutura aqui. A cavidade amniótica, a gente observa só essa parte dela aqui em azul. Mas vou dar um exemplo para vocês. É como se ela estivesse aqui, em todo o entorno do embrião, recobrindo toda a estrutura da ectoderma. Ficaria mais ou menos assim, ó. Aí onde vocês veem a folha de papel, ela está representando a cavidade amniótica, que não aparece aqui no corte. Nessa outra peça, a gente tem mais ou menos as mesmas estruturas representadas. Porém, nesse caso, ele não houve o corte médio do embrião. E aí algumas estruturas a gente já não observa aqui mais. Como são peças bem semelhantes, a gente vai ter o revestimento aqui em branco do tecido da ectoderma, em rosa o tecido de mesoderma intraembrionária, o endoderma formando o intestino primitivo, e a gente tem também aqui o tecido de mesoderma que vai estar futuramente formando revestimento pulmonar. Em cinza, a gente vê a presença do tubo neural e nas laterais das cristas neurais, e em verde a gente consegue verificar a notocorda. Como já existe um sistema circulatório bem primitivo, a gente já consegue observar aqui um pontinho em vermelho, que é a representação da aorta.
Concomitantemente com o dobramento lateral, ocorre também o dobramento céfalo-caudal, onde o embrião ele vai assumir uma curvatura de um formato em C. Os principais eventos que acontecem nessa semana a gente já consegue observar a eminência de uma forma caudal no embrião, o placoide do cristalino, que posteriormente vai formar o cristalino do olho, o início de um brotamento de um membro superior e o início de um brotamento de um membro inferior, além de o sistema cardiovascular já estar estabelecido. Pregas neurais da região craniana formam o primórdio do encéfalo. Parte do endoderma da vesícula umbilical forma o intestino anterior. O dobramento céfalo-caudal ele se dá pelo desenvolvimento das vesículas encefálicas e medulares, o que vai estimular o brotamento em C. Aqui na peça a gente consegue ver nesse corte lateral o mesoderma, representado aqui no rosa, o ectoderma já todo revestido pela cavidade amniótica, o endoderma no intestino primitivo e em verde a notocorda. Aqui em vermelhinho a gente tem um coração primitivo e aqui o cordão umbilical. O crescimento distal do tubo neural vai dar origem à medula espinhal. E nesse dobramento em C, o pedículo ele assume a posição ventral no embrião.